Diz assim a palavra do Senhor: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Amém, né? Aleluia. Então, conforme eu dizia, irmãos, nós precisamos perceber que o apóstolo ele traz uma recomendação totalmente espiritual e dos céus. Amém? Ele está a dizer que de tudo que tiverem que fazer, que façam com amor. Quando o apóstolo ele traz essa narrativa, é necessário nós, os ouvintes, nos questionemos da seguinte forma: o porquê que ele disse que tudo o que tivermos que fazer, precisamos fazer com amor? Porque se nós não nos questionarmos, será apenas mais uma leitura. Mas se nos questionarmos, então teremos vários entendimentos das razões que ele faz falar isso. Aleluia. E ele não estava a falar para um povo que não conhecia Deus. Ele não estava a falar para pessoas que não serviam a Deus. Ele estava a trazer uma mensagem para um povo que supostamente conhecia Deus e servia a Deus. E ele está a dizer: olha, de tudo quanto tiverem que fazer, façam com amor. Aleluia. Existem 3 elementos cruciais para que um trabalho seja feito com excelência ou com amor. Amém? O primeiro elemento que leva as coisas ou que faz com que nós façamos algo com amor chama-se excelência no trabalho. Aleluia. É impossível você fazer algo que chama a atenção de Deus se não for excelente. Todo mundo pode fazer de qualquer forma, mas nós, a Igreja de Cristo, precisamos fazer as coisas de Deus com excelência. O que é excelência? Fazer as coisas com excelência não é fazer as coisas por obrigação. Fazer as coisas por excelência não é fazer apenas para dizer não, para não me falarem que não fiz. Isso não é excelência. Quando lemos a Bíblia, quando lemos outros certos livros que falam sobre excelência, nós percebemos que quando se trata de excelência, está-se a falar de uma dedicação profunda. Aleluia. Nós precisamos entender que trabalhar para Deus com excelência é viver uma vida de dedicação plena. Aleluia. Dedicação que é? Dedicação plena. E não obstante falar da dedicação, há uma palavra que eu aprendi que se chama capricho ou caprichar. Irmãos, sabem o que é caprichar, né? Caprichar é o que, na verdade? Todo mundo pode ser bom. Quando vamos para um concurso público, ok? Ou quando vamos para uma vaga de emprego, aparecem 5 eletricistas. E os 5 são bons. Mas o que acontece? É que lá só querem um eletricista. Ou então, vou dar um exemplo aqui. Nós queremos um pintor. E aparecem 7 candidatos, 7 sabem pintar. E o que acontece? É que o pastor aqui na congregação só quer um mestre de pintura. Mas os 7 sabem pintar. A pergunta é: o que vai marcar diferença nesses 7 que sabem pintar? Conseguem perceber, irmãos? Não é que os 7 não sabem pintar, têm diplomas e até pintam. Mas terá sempre um que vai se destacar nessa pintura. Não porque fez bem, porque todos sabem fazer bem. Mas é porque um vai caprichar e outros não. Ou seja, é que um vai colocar alguma coisa para além do bom. Para além de fazer bem, ele sabe fazer mais alguma coisa. Isso é que nós chamamos de caprichar, amém? Então, quando estivermos a fazer as coisas de Deus, nós não devemos só fazer por fazer. Por exemplo, nós sabemos que o normal para colocar esse bidão é só chegar e meter assim. Isso é que todo mundo faria. Mas existem pessoas que olhando, não, calma, esse bidão não pode ficar assim. Eles ainda conseguem pegar e fazer isso. Sabe esse pequeno gesto, irmãos? Marca toda a diferença. Não é que todos não sabem colocar o bidão de água aqui. Todos sabem. Mas só que tem um que pensa mais além. Então, se todo mundo ter acesso, todo mundo vai ver. O bidão está velho. Em vez de eu só pegar e colocar, eu vou fazer o quê? Vou forrar o bidão e vou colocar ali. Isso chama-se caprichar. Colocar alguma coisa. Fazer as coisas com excelência é isso, irmão.
Ninguém lhe disse para colocar isso. Ele ama fazer. Ele gosta de fazer. E não fazer apenas, mas fazer que? Bem. Fazer melhor. Então, fazer as coisas com amor, irmã Rosi, é exatamente isso. Você precisa fazer com a tua maior dedicação e inclinação. Por isso é que em Colossenses capítulo de número 3, versículo 23, ele fala o quê? Quem pode ler rápido? Colossenses 3, versículo 23. Irmãos, conseguem perceber? Não é algumas coisas, é todas as coisas. A pergunta, totalmente receberão, quem vai beber essa água? Que estava a colocar aí, é o pastor Barnabé. Mas não faça como se tivesse a vir colocar apenas para o pastor beber, mas como se fosse para um. A pergunta é, de que forma é que vais colocar ali? Conseguem perceber, irmãos? A excelência consiste nisso, irmãos. E algo que eu sempre costumo falar, irmãos. O cristão que não brilha aonde ele passa é um cristão que falha nos princípios de Deus. Sabe por quê? Porque o cristão aprende a maior disciplina que existe na face da terra. O cristão recebe o maior treinamento que qualquer pessoa jamais receberia na face da terra. Por exemplo, a Bíblia nos fala assim: honra os teus senhores, como se fosse para... Está a perceber? Deus está nos falar, não importa quem seja, se te honra mal, se ele te fala mal, se te arralha toda hora, mas Deus está a te dizer, você não se preocupa, você apenas lhe honra. Por quê? Porque um dia o Senhor dos Senhores virá e vão julgar todos. Então, o segundo ponto chama-se que alegria. O que é alegria? Todos já viram falar de alegria, certo? Alegria é aquela disposição plena em fazer as coisas independentemente das circunstâncias da vida. Ou seja, não importa o que estiver que acontecer, há um sentimento de emoção dentro de nós em fazer as coisas, amém? Aleluia! E nós precisamos aprender a fazer as coisas com esse sentimento, amém, irmã Rosé? Aleluia, filha! Precisamos aprender a fazer as coisas com esse que? Sentimento. Um sentimento de alegria. É a alegria que nos faz... Vejam só, irmão. É só falando assim. Irmã Irene Mulata, tudo bem, filha? Sim, tudo bem. Olha, aí tem algo para fazer. Há uma prontidão, há um princípio de voluntariedade na alegria que te faz fazer as coisas sem pecar. Amém? Porque muitos fazem a escolha de Deus pecando. Por quê? Porque no serviço dele não há alegria. Então o que acontece? É murmurar, é reclamar. Pastor também fala muito. Pastor também manda muito. Não, a irmã Belvânia também manda muito. Não, a irmã Belvânia também faz aquilo. Irmãos, isso lembrem sempre, irmãos. Nós precisamos andar no princípio de Deus. Porque se nós não andarmos no princípio de Deus, irmão, nós vamos falhar muito. Estão a perceber, irmãos? Vamos falhar muito. É uma questão de gostar. Preste atenção, irmão. No reino de Deus não se faz a escolha porque gostamos. No reino de Deus fizemos escolha porque amamos aquele que nos chamou. Aonde ele nos falar vai, nós vamos. Não porque gostamos. Vocês aqui as pessoas gostam de morrer? Os cristãos gostam de morrer? Não gostam, irmãos. Mas como é que quando Deus lhes fala, vão na Arábia Saudita, vão não sei que tal, vai pregar onde estão a cortar a cabeça, não estão indo? Estão indo por quê? Porque eles querem morrer? Não. Estão indo porque eles amam a pessoa que está lhes mandando ir lá. Está entendendo, irmãos? Então nós não fizemos as coisas porque queremos, ou seja, porque amamos fazer apenas. Nós fizemos as coisas porque amamos aquele que nos amou primeiro. E em contrapartida, o que acontece? Começamos a amar as coisas e passa. Amém? Então, meu querido e amado irmão, não escolhe lugar para fazer bem as coisas. Em qualquer lugar que te colocarem, faça dar o teu melhor. Amém? Marca. Vocês viram que José queria estar na casa de Potifar? Irmão, me responde. José queria estar na casa de Potifar? Esteve lá. A pergunta é,
ele disse que não vai fazer bem a escola porque não está no topo. Mesmo na casa de Potifar, a Bíblia fala o quê? Que ele era excelente em administrar a escola de Potifar. E a Bíblia diz o quê? Por causa disso, o que Potifar fez? Ele pegou, ele colocou numa posição de senhor de todos, exceto da esposa. José queria estar na cadeia? Não. Foi parar na cadeia. O que a Bíblia fala enquanto está na cadeia? Que ele era tão excelente na cadeia, até preso. Era tão excelente que lhe colocaram na posição de chefe da cadeia. Estão a ver, irmãos? Então, a excelência não se define no espaço, se define no coração. Conforme é o teu coração, assim será aonde te colocarem. Se você for excelente dentro do teu coração, meus queridos e amados irmãos, não importa onde estiveres. Se te meterem no mato, você vai cantar, vai orar, vai fazer tudo com excelência lá. Se te meterem na cidade, vai cantar, vai louvar, porque não é uma questão de espaço, é uma questão de quê? De coração, amém? José foi tirado daí, lhe colocaram no palácio. Não serviu com excelência, conforme serviu aí, não administrou bem. Aleluia. Então nós precisamos aprender a fazer isso, amém? Então o primeiro elemento para excelência ou para fazer as coisas com amor chama-se excelência. Dedicação, amém? Compromisso. Segunda coisa chama-se alegria. Precisamos fazer as coisas com quê? Com alegria. Não importa a hora, não importa o momento, não importa o lugar que estivermos, nós precisamos fazer com alegria. Amém? Estamos lá todos, né? E a terceira coisa, para terminarmos, chama-se humildade. Temos excelência, temos alegria e temos humildade. Nós precisamos aprender a reconhecer as pessoas que estão em nossa volta. Amém? Nós precisamos aprender a reconhecer as pessoas que estão em nossa volta. Se é mais velho, lhe trata mesmo como mais velho. Se é pai, lhe trata como pai. Se é filho, lhe trata como filho. Se é líder, lhe trata como líder. Esses pequenos princípios nos ajudam a fazer as coisas com amor. Amém? Porque se nós não aprendemos a reconhecer quem é quem, nós jamais faremos as coisas como se deve fazer. Eu vou dar um exemplo muito claro. A Bíblia fala de uma certa mulher que tinha 3 filhos. O primeiro chamava-se Arão. Segundo chamava-se Miriam. E terceiro chamava-se quem? Moisés. Repito, o primeiro chamava-se Arão. Segundo, a Miriam. E terceiro, Moisés. Amém? Deus visita essa casa. Não escolhe Arão. Não escolhe a Miriam. Mas escolhe quem? Moisés, o terceiro. E ainda por cima coloca tanto a Miriam, tanto Arão, para estarem por debaixo para auxiliarem a quem? A Moisés. Está para perceber, irmãos? Então não seria mais sensato pegar já o mais velho, ser o líder, e a mais velha ser a vice, e depois o menor ser só alguém lá atrás? Não. Deus achou por bem que o menor tinha que ser o líder. Está para perceber, irmãos? Os irmãos vão entender que na trajetória deles, Arão foi sempre alguém que soube reconhecer o chamado do seu irmão menor. Está para perceber, irmãos? Por essa razão, Deus exaltou Arão. Vocês vão ver que no princípio sacerdotal, Arão é considerado como patriarca. Está para perceber, irmãos? Por quê? Porque ninguém sabia servir do que Arão. Por isso é que o modelo do serviço estava onde? Em Arão. E Arão era o mais velho, mas o menor era o líder dele. E Arão sabia reconhecer isso. Os irmãos se lembram quando a Miriam falou de uma forma errada com o seu irmão menor? Chegou no irmão menor, ele falou: você falou algo, agora não cumpriste. Você que proibiu que ninguém pode manter uma outra mulher, você manteve uma estrangeira. Não sei, os irmãos se lembram dessa história, né?
O que aconteceu naquele momento? Ela não era mais velha, não estava a ralhar o irmão dele menor, mas a Bíblia está dizendo que Deus aparece, está falando assim, estão discutindo que Miriam, Arão, Moisés, vocês três vêm cá, saem diante do povo, se separem. Chegou e Deus está falando que Miriam, quem é você para falar assim com o meu servo? A pergunta é, a Miriam não era serva de Deus? Arão não era servo de Deus? Mas por que Deus está a dizer assim para eles? Quem são vocês para falar assim como eu? Ainda está a dizer, vocês falam com você, ou seja, falam com vocês em parábolas, em sonhos, em visões. Mas com meu servo, eu falo com ele assim, de tu para tu. Aleluia. Chama-se lei de reconhecimento. Nós temos que ser humildes, aprender a entender quem é o outro diante do corpo ou diante da congregação, amém? E aceitar a responsabilidade que o outro exerce. Dessa forma, irmão, nós vamos fugir, pecar de favor. Porque quando você não respeita o princípio do outro, a liderança do outro, o trabalho do outro, você fere o princípio de Deus. Estão a perceber, irmãos? Aleluia. Então, se nós queremos fazer as coisas com excelência, queremos fazer as coisas com amor, nós precisamos ter esses três elementos dentro de nós. Saber fazer as coisas da melhor forma possível, fazer as coisas com alegria e aprender a fazer ou a reconhecer os outros que estão em nossa volta. Amém?